Olá, bom dia. Estamos aqui com o nosso querido professor Cássio Santos. Ele que é professor, produtor de eventos, também já foi figurinista, produtor de cenários também, de espetáculos. Estamos aqui hoje para realizar o nosso mapeamento cultural. E dentre das perguntas, vamos iniciar com quando começou a sua trajetória. Bom dia. Muito feliz em estar participando desse momento, né, desse mapeamento, porque vai ficar para a história de Janduís esse nosso bate-papo. Então eu já começo muito feliz com esse momento. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, na escola, eu fazia uns trabalhos de arte. E o que me chamou mais atenção não é que na escola os professores viam um talento, mas uma vez estava passando umas mulheres, né, umas mulheres, uma peregrinação de Santa Terezinha na minha residência. Devia ter 13, 14 anos, eu tinha feito uma flor em sabonete. E uma das artistas, que é janduiense, que é Maria, né, Maria Gugel, ela viu e disse que eu tinha um grande talento. E nesse dia me chamou a atenção, a partir dela ter visto num sabonete uma flor que era feita a partir das pétalas que eram feitas, né, e montado dentro do sabonete. E me chamou a atenção. Mas aí, na escola, muito pouco era trabalhado isso na época. E aí eu comecei com eventos. Aí a professora Wanda foi quem me despertou. Isso aqui no Leonel Cícero. Eu nem imaginava que seria professor um dia aqui. E a professora Wanda começou a me chamar para fazer eventos. E eu me lembro que a gente fez um grande evento aqui, montou um presépio vivo. A primeira vez em Janduís que teve esse trabalho de presépio vivo foi aqui na escola, aqui no hall. E a partir desse momento, inclusive, hoje artistas que participaram do presépio, Jesus, hoje, eu acredito que tem o quê? Uns quase 30 anos, então faz muito tempo, né, disso. Então a professora Wanda foi quem, mexeu, né, deu a virada de chave, né, nessa questão. Fazia uns trabalhos na escola, mas como todo aluno, mas trabalhar mesmo no mundo da arte. Aí eu começo produzindo esse cenário aqui e esse presépio. Então, a partir daí, eu acredito que foi quando eu comecei mesmo a me destacar nesse cenário. E dentro desse hall, né, desse primeiro contato que você teve, o que foi que motivou a continuar? Primeiro, eu acredito que foi o reconhecimento, de uma forma bem tímida das pessoas, mas tiveram reconhecimento, porque depois desse trabalho de Wanda, aí apareceram outros trabalhos, casamentos, aí aniversários, e sempre eu fui colocando dentro desse trabalho um pouco de arte, né? Colocando dentro dessas produções elementos da arte, que eu gosto muito, lá na frente a gente vai conversar, e eu fui colocando. Então, a valorização, né, das pessoas, do reconhecimento, foi o que foi fortalecendo. Não era nem a questão financeira, que era muito pouco, inclusive, né, mas era muito esse reconhecimento das pessoas, do elogio, as pessoas fazendo fotografias. Então isso foi me ajudando muito a compreender esse universo. E você tinha quantos anos quando realizou esse primeiro presépio? Vixe, vamos botar... eu acho que eu devia ter uns 20 anos, 18, mais ou menos por aí. Porque eu venho trabalhar aqui no Leonel com 23, 24 anos, né? Então foi bem jovem, novo, né? Muito. E aí, mas antes disso, os seus trabalhos, eles eram coisas menores, mais voltados para espetáculos, essas coisas assim? Não, até esse período que eu te falei, eu não tinha nenhuma experiência artística nessa, a não ser em escola. Em escola eu tinha um desenvolvimento, por exemplo, a professora Claudione, que trabalhou muito com arte, mesmo em língua portuguesa, então ela tem muitas análises literárias, e essas análises, além da parte da leitura e da literatura, tem a parte das artes. Então tinha saraus, tinha as exposições. Eu me lembro de uma exposição fantástica que foi sobre a vida de Cazuza, que naquele tempo a gente já discutia sobre HIV, AIDS, através da arte. Então, professora Claudione, na escola, dentro daquele universo, foi quem começou a fazer, no universo escolar. Depois do universo escolar vem o que eu vou dizer como profissão, que já entenderiam, que é o Leonel.
Então, no sexto, sétimo, oitavo ano, professora Claudiona, aí tinha sarau, como eu já falei, tinha os espetáculos, tinha gincanas, e sempre eu estava naquela pessoa que cuidava do figurino, era do ensaio, era de fazer o texto, de melhorar o texto, de ver algumas ideias junto com a equipe para isso. E, querendo ou não, esse seu trabalho de decorador, de produtor também sempre foi muito conhecido. E você falou uma coisa que que me trouxe também, me remeteu, que boa parte de seus trabalhos, eles têm uma característica muito sua, né? É o que o pessoal mais fala aqui dentro de Janduís, que todo o trabalho que você faz aqui dentro é uma marca sua. A gente já olha aquela decoração e isso é tão Cássio Santos. E aí, dentro disso, eu queria perguntar como foi essa construção das suas referências? Essas construções, assim, eu adoro a minha cultura regional. Por exemplo, a minha decoração ela é toda regional. Se for na minha casa, ela vai ter o pote de barro, ela vai ter a cristaleira, porque ela me remete muito à minha infância, né? Eu sou filho de mãe solo, como eu coloquei aí, mas eu fui criado pelos meus avós. E a minha criação foi na casa de taipa, aqui na rua Valfrido Gugel. Então, essas referências da cultura nordestina, sempre que eu uso, me remete à infância. Então, sempre eu vou lembrar da casa de taipa dos meus avós, eu vou lembrar da memória olfativa, quando chove, o cheiro da casa de taipa, que eu jogava água para sentir o cheiro do barro. Então, esses elementos de pote, de candeeiro, mesmo tendo energia elétrica, mas tudo isso tinha na minha vivência de infância. Então, todo esse universo contribuiu muito. Então, hoje pode ser a festa mais chique dentro desse contexto que a gente chama, né, do estilo da festa, mas sempre vai ter uma peça que vai me remeter à cultura local, à cultura regional, porque eu gosto de deixar essa identidade. Então, dificilmente uma festa minha não tem algo de argila, de barro, um cesto, uma peça antiga, um ouro-pema, porque me remete à infância e à minha história mesmo. Então, por exemplo, a todas as minhas viagens eu nunca busquei outra cultura que não seja muito a nordestina. Eu não me identifico com minhas viagens que sejam para estados brasileiros onde não se cultua muito o Nordeste, mesmo sendo outros estados de outras regiões. Eu não fui por conta disso, eu não me identifico. Então, a cultura nordestina é algo assim, um traçado muito da minha infância. As músicas, a decoração, os cheiros, as comidas, me lembram muito. A gente está falando bastante, né, sobre esse lado seu artístico, que é muito importante, mas eu também tenho dúvidas em relação à sua referência também como professor. Porque quando eu cheguei aqui no município, foi uma das coisas que mais me disseram sobre você, que você é um ótimo professor, de fato, e seu trabalho, tanto como aqui diretor no Leonel Cícero, que eu mais estou acompanhando, é algo, para mim, realmente muito, muito cativante. E eu queria falar também um pouco sobre essa sua trajetória, tanto no artístico como também no seu lado profissional, principalmente em relação ao que motivou você a ser o professor Cássio. Toda a minha história ela vai estar sempre se entrelaçando com a escola e com a professora Claudione Vieira. A professora Claudione Vieira foi assim, é uma figura na minha vida muito importante. 3 mulheres que ao longo da história se destacaram, tirando a minha família, claro, mas no lado profissional foi a professora Claudione como professora, a professora Wanda como gestora, né, e como amiga, e Irene Galdino, que entra como uma pessoa que contribuiu muito para eu estar hoje aqui, inclusive. Né? Depois eu posso contar qual é a participação de cada uma. Então, na escola, eu sempre fui aquela pessoa, o professor faltava e pedia, anota o conteúdo, né? Eu vou dar uma aula em tal sala, mas anota o conteúdo. E um dia a professora Claudione disse que eu seria um ótimo pedagogo, mas eu tenho outros planos e eu não tinha, naquele momento, a intenção de fazer faculdade. E disse que não, mas continuei. Aí dei aula no lugar da Dona Fátima Moraes, que às vezes ela precisava viajar, eu ia para a sala, dava aula, aquela aula mais tradicional de escrever o conteúdo, de falar um pouco, né? Só que aí, eu terminando o ensino médio,
tem um concurso aqui em Janduís. É 88, 89, mais ou menos isso, 88. E eu faço o concurso. A professora Claudione me orienta, eu tinha feito o vestibular, naquela época era vestibular, então durante o ano a gente fazia o vestibular, se não passou, era mais um ano estudando, não é como hoje, né, que temos essas políticas, né, de acesso à universidade. Então, quando vem o concurso, eu tinha o ensino médio, a professora Claudione orienta que eu faça o concurso, fiz o concurso, passei, tive uma excelente classificação. Depois que eu passei, como eu ainda não tinha um magistério, eu precisei fazer o magistério, então eu saio do ensino médio, entro no magistério e, ao mesmo tempo que eu fazia o magistério aqui, eu entro na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através do CAP, né, Campus Avançado de Patu, no Proformação, que era um programa específico de incentivo a professores a fazerem pedagogia. Então, durante a semana eu trabalhava, à noite eu fazia o magistério no Daniel Gugel e no final de semana eu fazia o Proformação, que era o curso de pedagogia através desse programa, e nas férias, finais de semana e nas férias. Então eu não tinha férias, eu passei 3 anos, era recesso, universidade. Era janeiro a fevereiro, universidade, com aula direta, inclusive até o sábado. E a partir daí eu fui, né, me tornando esse professor, mas como eu disse, sempre tendo referência. Claudione foi a minha grande referência. Tive outros, né? Por exemplo, o professor Zé Mar, em geografia. Aí tinha, como eu falei, tem a professora Claudione, aí o professor Valdés foi muito de amizade, não foi muito de aluno, porque ele era Luiz e eu era Daniel. Mas eu tenho vivências de Valdés com trabalhos de arte, né? E outros professores importantes que foram aparecendo. E eu comecei a fazer um trabalho, um processo, aqui eu começo como alfabetizador, um professor alfabetizador, e foi, acho importante dizer, foi o grande desafio. Que o professor Wanda, daqueles trabalhos que a gente já conversou, lembra? Sim. Wanda vê o meu nome, que eu passo no concurso, não fui chamado na época pelo governo municipal, por uma questão política, e a professora Wanda vai e pede que me chame, e traz para cá, de decorador, de organizador de eventos de forma voluntária aqui, que eu era voluntário da escola, tem até um programa da Rede Globo nessa época, e eu passo a ser professor. E esse professor, quando chega para cá, foi o primeiro professor do gênero masculino para trabalhar com crianças no ensino infantil, que nessa época era pré-escola. Então as crianças que eram atendidas por mim eram crianças de 6 anos, 5 anos, 6 anos. Então foi um choque, né? Porque alguns pais não quiseram. Mas a professora Wanda, por isso que ela é uma referência, a professora Wanda foi aquela que disse, não, ele vai ser o professor, ele vai dar as aulas, se depois não mostrar trabalho eu tiro. E assim foi e deu certo. E nós terminamos o ano alfabetizando a turma de forma assim bem legal mesmo, de eu me orgulhar, que foi através de poesia. Então todo o meu trabalho era já com metodologias ativas, mas o mais importante e que fortaleceu o trabalho de alfabetização dessas crianças, que alguns pais não queriam, um homem como professor, que foi o primeiro, inclusive aqui de Janduís, aquele aqui da região, a abrir as portas para homens no ensino infantil, foi aqui no Leonel Cícero. E eu terminei o ano alfabetizando crianças a partir de poemas, de Cecília, de Drummond, né, de Vinícius, e esses trabalhos foram sempre elogiados pela comunidade. E depois me tornei a referência, porque trabalho com ensino médio, trabalho com ensino infantil, tive experiência de EJA e agora eu estou tendo experiência no ensino superior, que estou trabalhando com as disciplinas numa universidade particular. E eu vejo que Claudione principalmente foi a sua principal referência e influenciou nesse seu desenvolvimento, como você já contemplou aqui em uma das perguntas. E dentro disso, dessa sua trajetória, o que foi que mais marcou para você? Essas referências que eu falei, professora Claudione, professora Wanda e Irene, elas vieram já, vamos dizer, a partir dos meus 15, 16 anos. Mas antes as minhas referências eram na família, né? Isso. Eu tinha uma tia que trabalhava com comida, eu tinha uma tia professora dos Santos, que é Firmina, trabalhava com comida, bem conhecida. Aí Juilda já era professora, tinha minhas outras tias.
Mas a minha referência era na minha avó, analfabeta. Minha avó era analfabeta, costureira, fazia as atividades, e do outro lado era o meu avô. Minha avó Maria dos Santos, Maria de Seu Lauro, e meu avô Seu Lauro, que era também analfabeto, mas um excelente conhecedor de matemática. Podia botar conta que fosse para papai, que eu chamo de papai, mas ele sabia responder. Até coisa que hoje eu não sei, se fosse na época eu podia perguntar. Então eles foram as minhas grandes referências, dois analfabetos, né, que acolhem um neto, que sempre disseram, é a educação. Eu sempre me lembro, eu assistia televisão e eu dizia, um dia eu vou ao Rio de Janeiro. Aí minha avó dizia, mas precisa estudar. Então sempre que minha avó precisava, ela dizia que se eu estudasse, eu ia chegar hoje onde eu estou. Então essa foi a minha grande referência, né? Dentro de casa, eu ainda pequeno. Eu também referência da minha mãe, mas são menos porque minha mãe trabalhava fora para dar um sustento, para me ajudar. E como eu sou filho de mãe solo, meu pai ele não teve essa, vamos dizer, essa participação na minha educação. Então, quando eu viajo pela primeira vez, que foi ao Rio de Janeiro, que era o meu desejo, foi de agradecer, lembrando da minha avó em memória, dizendo que quando eu fosse ao Rio de Janeiro, eu iria porque eu tinha estudado para isso. Então, são referências. Aí eu venho para depois de todas essas referências e começo a trabalhar com a educação. Mas sempre lembrando que a educação ela é uma ferramenta de transformação. Mas que para ela ser uma ferramenta de transformação, a gente precisa estar todos os dias lembrando, porque existem outras ferramentas que tiram muita atenção da educação. É verdade. Que existem. Então, todos os dias, e foi essa. Aí são essas referências. E no seu processo de transformação, amadurecimento e contribuição, queria que você falasse um pouco sobre esses processos, tanto na parte educacional como também na parte artística, né? Essas suas contribuições. Você já conversou um pouco sobre, né, como foi algo histórico para o município e para a região, um homem ser um educador de ensino infantil e ver a turma a sua turma, né, contemplada com a alfabetização em geral. Queria que você falasse um pouco como é estar vivendo essa fase de ver tantos alunos que você dá aula, que você agora sendo gestor, né? É uma coisa diferente, é um mundo diferente, né? Eu me sinto realizado. Se você perguntar se sou uma pessoa realizada profissionalmente, eu vou dizer que sim. Se você perguntar se sou uma pessoa realizada no pessoal, eu vou dizer que sim. Eu me considero uma pessoa, inclusive uma pessoa, eu não vou dizer de muitos privilégios, porque eu tive toda uma escada que eu percorri. Hoje eu estou conversando aqui com você, falando essas coisas bonitas, mas eu tive dias de pensar assim, eu preciso parar, porque alguém dizia, isso é o que? Aquele que no tempo chamava macho e fêmea, viadinho, se eu fizesse uma festa, a festa tinha um destaque aí. Então, não foi fácil, né? Como nada é fácil, por isso que eu me sinto realizado, porque o que foi difícil eu superei e eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas o que me torna uma pessoa realizada é porque, diante de todos esses entrelaços da minha vida, eu sempre me reafirmei como um homem gay. Tá entendendo? Todo o meu trabalho dentro de igreja, dentro de escola, dentro da sociedade, dentro da minha família, nunca foi um trabalho que eu precisasse, tipo assim, ficar com medo, ficar resguardado, né? Isso, o que é que vão fazer? O que é que vão dizer? A igreja vai me excluir, a escola vai me excluir? Não. Minha realização veio a um professor gay, um professor pobre, um professor de família humilde, um professor que veio de uma casa de taipa, um professor que precisou de um avô para dar um empurrão moral para eu querer estudar. E quando vem para o profissional, eu me sinto realizado. Hoje eu tenho alunos, excelentes profissionais, alunos do mundo afora trabalhando, mas não só são eles que são meu orgulho, né? Eu me orgulho muito de muitos alunos que não se formaram, que não tiveram ensino superior, mas que são homens de bem na sociedade. Esse é o papel da educação. Eu não vou me orgulhar só daquele. Eu tenho hoje ex-alunos médicos, médicas, advogados, nutricionistas, mas não são eles que são meu orgulho. Eu me orgulho dos meus alunos que não tiveram acesso à universidade, que é um outro processo, mas que são pais de famílias.
que são homens de bem, que são homens que respeitam as mulheres, que respeitam os filhos, que criam os filhos, que vivem em comunhão e que vivem em comunidade. Então, essa é a realização de um professor, né? Ver que os seus ensinamentos, eu sou muito de falar, né? Graças a Deus que eu sou pedagogo, e que minhas aulas não eram só de quadros e giz. Minhas aulas sempre foram de rodinhas, de troca de saberes, de metodologias ativas, de trabalho de fazer você refletir. Hoje, nessa cadeira, nós estamos conversando, mas o meu trabalho aqui como profissional é de reflexão. Eu preciso fazer as pessoas refletirem sobre vários pontos e nunca dar aquilo pronto. Então, nesses campos aí, eu me sinto uma pessoa extremamente realizada, me sinto iluminada. Se eu for para a parte religiosa, eu me sinto uma pessoa muito acolhida por Deus, nesse sentido, porque Deus acolhe todo mundo. Eu digo nesse sentido que eu nunca tive a fragilidade de dizer, parei, pensei, mas algo mais forte, que aí é minha fé. Hoje eu entendo que era minha fé, naquela época eu não tinha tão bem trabalhada, né? Mas eu entendo hoje que era minha fé, que dizia, não, você não vai parar não, tem muito caminho. E tem muitos caminhos. Hoje eu estou conversando com você nessa cadeira, mas eu tenho um caminho enorme, eu sou uma pessoa muito nova, 48 anos, 49 vou fazer, mas é uma pessoa que tem muito ainda para contribuir, dei uma parada em alguns eventos, mas porque eu também entendo que outras pessoas precisam. Sou gerente, eu fico muito feliz quando, por exemplo, teve um período de decorador que todas as festas eram minhas. Tá entendendo? Mas aí chegou um momento que eu digo, não, vamos. Aí aparecem outras pessoas no cenário, ex-alunos meus fazendo trabalho de arte, outros alunos meus fazendo eventos, isso é que é bom, que aí diz assim, aí aprenderam. Eu comecei festa aqui, Paulo, as mesas elas não tinham nem toalha. As pessoas não usavam toalhas. Pode perguntar às pessoas mais antigas, e aí eu digo, não, tem que ter uma toalha, que quem vai para uma festa precisa ser bem acolhido. Aí tem que ter um recepcionista. Aí aos poucos fui ensinando, porque dentro dessa trajetória ainda vem a minha parte de rádio. Vem minha parte com comunicação. Em rádio eu ensinei muitas pessoas a se comportarem, a fazerem eventos, a dar dica. Aí veio o trabalho com site, o primeiro site tinha minha assinatura, depois eu fiz um blog, né? E depois veio com essa febre de Instagram e foi todo esse trabalho. Então eu tenho na comunicação, eu tenho nas artes, eu tenho na educação, no poder público, já fui secretário de educação, já fui secretário de meio ambiente também, e me tornou uma pessoa que eu posso dizer de um currículo bom, né? De experiências exitosas, de experiências significativas, não é do seu tempo, e não sei se Thales vai lembrar, mas eu fiz um trabalho aqui chamado Feira Cultural São Bento. Feira Cultural São Bento foi uma grande expressão cultural do município. Para você ter uma noção, existem registros, né? Ali a igreja, a frente da igreja, ela foi tomada de barraquinhas, de forma bem tímida, feita só de caibro, contornada com jornal, aquele jornal impresso, em cima um tetozinho de malha, essas malhas que a gente compra, e ao redor cultura e arte, de pessoas fazerem coisas maravilhosas. Cássio, foi você que fez a Feira Cultural São Bento? Não. Eu tive a ideia, apresentei até o prefeito da época, ele não aceitou, aí depois vem o doutor Salomão, aí o secretário da época aceita e eu vou para as pessoas. Então, eu entro como produtor cultural. Paulo, e se você fizer assim, se fizer assim? E terminou um grande evento, que se a gente for para os registros, que foi a Feira Cultural São Bento. Estivemos até a 7ª edição, foi a 7ª edição, e a rua se enchia de gente, na emancipação política. Não é do meu tempo, mas quando nós fomos conversar sobre alguns formatos de alguns eventos, me trouxeram esse formato da feira e eu fui pesquisar sobre. Realmente era algo que era muito requisitado, inclusive o pessoal sente falta até hoje. Porque a feira era feita pela comunidade, ela foi inspirada na feira mesmo. Sim, de venda. Tanto que hoje não, hoje tem os expositores, tem tudo aquilo, né, chique, tenda, mas na época não tinha, então era inspirado tudo na feira normal de venda e compra de coisas no meio da rua. E quem fazia não era Cássio,
Quem fazia essa feira cultural São Bento era a comunidade, então eram os setores. Então a gente chegou a ter tipo 20, 30 expositores, e você tinha 3 metros, e esses 3 metros, eu acho que não me engano era 3 por 3, esses 3 metros se transformaram praticamente em 30, porque as pessoas estavam tanta arte que, né, passavam dos limites. Então nós tivemos experiências de escola fazer fauna e flora, de trazer os próprios animais, né? Isso. As nossas espécies para as pessoas verem, comidas. Então foi assim, uma coisa esplêndida mesmo. E diante de tudo isso, né, como é que você vê a importância desse seu trabalho na sociedade, tanto artístico quanto profissional? Olha, eu vejo como um exemplo. Eu não vou dizer que não, porque, né? Eu acho um exemplo. É uma criança pobre, um filho de mãe solo, criada pelos avós, que estuda, que vê na educação mudanças, muda a sua vida por educação e vai fazer educação. E nesse fazer educação transforma outras vidas, né? Aí vem a parte cultural, desde com a comunicação, desde com as artes, desde com os eventos, que eu tenho uma feijoada de CS, que é um evento, né, tradicional, nesse ano de 2025 vai fazer 15 anos. Então, quer dizer, a gente segurar na cidade pequena, onde são poucos os recursos de patrocínio, um evento durante 15 anos, né, porque já vai debutar, já, né? Já vai debutar. Então, acho que a gente olha assim, é um exemplo, diz assim, olha, é um homem gay, é um homem que cresceu, um homem que faltou o pai, a mãe, mas que não deixou parar. Eu não fui por vitimismo, né? Eu fui buscar essas minhas lacunas de afeto, essas lacunas de criação, eu fui buscar em arte, eu fui buscar em educação, e hoje não me sinto uma pessoa com feridas do passado em relação a isso. E se alguém for no futuro, vou olhar assim, alguém que ganhou conhecimento, ganhou credibilidade e destaque. Não vou dizer que eu não me sinto uma pessoa de destaque na minha cidade, que amo, uma pessoa de reconhecimento, porque se eu disser que eu não tenho, eu vou estar mentindo, que eu tenho. Não foram benefícios que me deram, foram benefícios que hoje eu tenho, que eu valorizo através da minha conquista, né? Através de toda a minha história, de cada momento, de cada aprendizado, de cada derrapagem, né? Cada fracasso que foi me fortalecendo. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão ter acesso a essa pesquisa, a essa geração futura que está vindo agora. Dizer que é educação. Educação é quem faz a transformação. Nós estamos falando aqui sobre a arte, mas para a arte chegar, né, precisa que a gente esteja nesse processo de educação. Então, que nunca deixem de valorizar o que nós temos de mais valioso, principalmente nós pobres, de famílias humildes, que é a educação. Então, vem a educação. A educação ela vai trazer a arte, que vai se juntar a educação e a arte com o nosso fazer de cultura, que é o nosso dia a dia. Então, o nosso fazer é cultura, mas a gente precisa ter a nossa arte, as manifestações artísticas, a nossa educação. E sempre ser um homem de bem, ser um homem que tenha princípios, que tenha ética, que busque também a questão da religião, e sempre lembrando que se fizer bem ao próximo, vai ter sempre o bem como retorno, né? E junto tudo isso, muita arte, muito trabalho, muito amor, muito respeito, e que possamos ser sempre esse instrumento. Hoje nós estamos falando de uma pessoa que venceu através da educação, mas na educação envolvido com arte, né? Então não posso dizer que isso não é importante, ao contrário. Então que as gerações futuras continuem sempre valorizando a educação, valorizando a arte, os saberes do povo, os saberes dos mais idosos, né? E transformando sempre vidas e fazendo realidades serem modificadas. E é isto. Muito obrigado. Obrigado.